pessoal, boa noite. Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e vim hoje aqui para mais um Pergunte para Rafa. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o Pergunte para Rafa. Aqui você pode tirar as suas dúvidas sobre psicologia perinatal, perinatalidade, parentalidade, saúde mental materna. E hoje, então, é o dia de você fazer as suas perguntas para a Rafa. Boa noite, Eva. Boa noite, Ivana. Boa noite, Andressa. Pessoal, aqui dando um oizinho, que show. Quem quer fazer pergunta, então, já pode me chamar aqui, que eu já mando o convite para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre as suas dúvidas, tá bom? Então, estou aqui aguardando alguém se manifestar para que eu possa chamar para a gente poder conversar. A Viana, eu acho que é só Viana Dini. Compreensivo, mas o conhecimento adquirido já vale muito. Show de bola. A Ivana, tenho muito interesse no curso. Que bom, Ivana. Show de bola. O Brasil agradece. A Luana, boa noite. Que delícia, pessoal. Vamos lá, então. Estou aqui hoje, quarta-feira, para responder aí as dúvidas de vocês sobre psicologia perinatal e da parentalidade, tá bom? Então, tem uma pergunta. Viana Dini, desculpa, eu não sei como é que se pronuncia, deve ser assim. Posso te chamar, então? Você entra, vamos ver, eu tô te mandando aqui o convite, vamos ver se você vai aceitar ou não, para a gente poder conversar um pouquinho sobre... Vamos ver se você vai aceitar, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre sua dúvida. Aê, aceitou! Muito bom! Tudo bem? Tudo ótimo, ótimo, ótimo. Maravilhoso. Principalmente agora falando que bom. com você. Gente, inacreditável. É real! Finalmente consegui. Olha, já paguei tanto mico em falar com você fora do horário online. Que eu tô aqui! E você não me atendia depois que eu fui me ligar. Que era o ao vivo depois, né? Que não era o ao vivo ao vivo. Que era depois. Coisa de doido. Mas muito bem, deixa eu corrigir ali. Agora na verdade, é Viana Dini, porque foi a única colocação, mas na verdade, meu apelido é Dini, então é Dini Viana. Mas ali não deu para encaixar Dini. Meu nome... Dini. Isso, Dini. Meu nome é Edneuza. Então tá dentro do nome, o apelido de infância. E aí eu usei ele, mas não dava. Quando eu, entrei, não dá para ser Dini Viana, eu tive que inverter, mas enfim, tá? Mas sou eu, prazer. Seguinte, Rafa. Entendi, prazer, Dini. Pode falar. Seguinte, eu sou psicóloga há pouco tempo. Há pouco tempo eu digo assim, esse mês, né? Eu peguei meu CRP agora, pois é, dia 9 de abril, bem em função da pandemia, aquela coisa toda aí, né? Então, assim, amei o meu estágio quando eu fiz na clínica da família, que eu trabalhava muito com mães, e assim, não tinha um paciente específico, né? Você tinha que estar três atendimentos e logo tinha que vir outro, então teve uma rotatividade muito boa, mas isso foi só no estágio. Então, assim, eu não tenho experiência na prática. Já tenho consultório marcado para Copacabana, mas isso é depois quando, a vida voltar ao normal, se é que isso é possível. Sim, alguma hora normal, vai ter que ser. Né? Normal é uma palavra que não vai ter mais, mas vamos voltar. Mas a minha pergunta, Rafa, vamos lá, para dar lugar para outros. Porque eu tô tão feliz. Não, fica tranquila. Ai, que bom, aproveita. É o seguinte, Rafa, eu me descobri, não sei se essa palavra é certa, mas é o que eu vou usar, eu me descobri grávida há pouco tempo, então eu tô com agora 13 semanas e alguns diazinhos, tá? Então, na verdade, foi em função da minha gravidez que eu te encontrei, né? Porque assim, caramba, quando a gente fica grávida, aí abre todos os horizontes, né? Todos os blogs e coisa de mulher grávida, de enjoo, assim... Eu tô vendo tudo. Aí vi o seu trabalho, Mater Online, eu digo, gente, eu sou psicóloga grávida, esse negócio tem futuro, esse negócio faz sentido. Por que faz sentido? E é onde começa a minha pergunta. Quando eu fiquei grávida,
Eu tenho 39 anos, então é uma idade um pouco no limite para ficar grávida, né? Se bem que hoje está mais disponível. Mas a minha mãe, eu sou casada há 9 anos com meu marido, não tem problema nenhum. E a minha mãe, ela ficou muito, assim, extremamente depressiva, chateada, nervosa, assim, nossa, parecia, a impressão é que eu tinha que eu era uma menina, nós somos religiosos, né, não somos adventistas e tal, então, a impressão que eu tinha é que eu era uma menina solteira de 15 anos que, tive um filho, sabe, aquela sensação assim de mãe antiga, que de repente quer corrigir. E a minha questão como eu como psicóloga e eu como a paciente, tá? Como lidar com essa situação de que, por exemplo, a gravidez é uma coisa que veio e que eu não esperava que viesse agora, mas quando você não toma remédio, é claro que, né? Não se cuida, não se previne, né? Mas eu assumo que eu não pensei que fosse tão rápido, né? Porque eu sempre tomei remédio, em novembro parei de tomar e tal. E como lidar com essa parentalidade? Eu trabalho com a minha mãe, sou professora de música, né? Agora que eu vou começar a trabalhar na psicologia também. Como lidar com esse sentimento? Porque não é uma coisa assim, tá bom, vai lá, eu comprei uma mercadoria, agora eu vou devolver para não ter problema, para não brigar com você, eu vou devolver. Mas isso não é uma mercadoria que você devolve, né? Que bom. Não é. E isso me trouxe a mim muitos, assim, coisa que, quando eu falo para as pessoas, para as minhas famílias, para os meus familiares, todo mundo, nossa, que legal, que bacana, já estava na hora, 39 anos, poxa vida. Mas ao mesmo tempo que eu quero comemorar e ficar feliz e legal, tô grávida, isso é ótimo, eu fico pensando nessa preocupação que a minha mãe tem e como eu lido. Aí talvez você diga, mas você tem 39 anos, né? Já é adulta. Mas como lidar com uma paciente que está vivendo esse meu drama e que não sabe como chegar e dizer para a mãe, mãe, olha, a minha vida é a minha vida, a tua vida é a tua vida, mas vamos separar. Como lidar com o emocional de uma pessoa vivendo a minha realidade? Entendeu a pergunta? Eu acho que eu consegui entender, sim. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte. Você, nesse momento, está precisando de uma psicoterapia, principalmente perinatal. Se você encontrar uma psicóloga perinatal, melhor ainda. Não porque você está grávida, mas porque a sua questão é uma questão do psicólogo perinatal. Se você não estivesse grávida, se você estivesse dizendo assim, Rafaela, né, eu comprei um sapato e minha mãe ficou muito brava com o sapato que eu comprei, né? E como que eu faço agora para não chatear ela, porque esse sapato já está comprado, eu não tenho mais como devolver, né? Eu te diria, olha, você precisa de um psicólogo perinatal, tá? Mesmo sem estar grávida, porque o psicólogo perinatal, ele vai trabalhar com essas questões aí, né? Dessas relações fraternais, filiais, né? Parentais, certo? Então, assim, primeiro de tudo, se você conseguir buscar um psicólogo, né? É importante. Segundo, agora que você está grávida, um pouquinho mais ainda, por conta que essa relação que você tem com a sua mãe, para mim, claramente fica bem simbiótica, né? O que é simbiose? É aquela relação onde você não consegue ter a sua própria vida, né? Sem pensar no que sua mãe vai pensar, no que ela vai achar, no que ela vai dizer, né? Então, provavelmente, vocês tiveram uma ligação muito forte aí e que tá difícil de fazer essa separação, né? A gente chama, por exemplo, em psicanálise de castração, né? Que o papel do pai é de castrar, é de separar o filho da mãe quando criança. E provavelmente não houve essa castração aí, né? Entre vocês. As pessoas foram permitindo e achando muito legal, muito bom. Eu acho que aí, né? Explica, aí só para contextualizar, aí explica, porque nós somos, a minha mãe teve 12 filhos. 2 morreram, então somos 10 filhos e eu sou a mais nova e sempre morei, sempre trabalhei, sempre vivi em função da mãe. Então agora que eu quis ter a minha família, que eu quis, né, ter um filho que eu quis, talvez isso ajude no teu raciocínio aí. Legal. Então olha só,
O que que a gente, enquanto psicólogo, então, agora, né? Não, senão a gente vai ter que fazer uma terapia aqui online e aí Não vai é o contra a caso. ética. Claro, claro, claro. Aí a gente vai, eu vou presa. Tira o meu CRP. Mas aí depois a gente pode conversar em outro momento. Mas olha, como psicólogo, então, lida com essa situação? A gente vai descobrir a história passada, tá? Como que foi a gestação da sua mãe, se foi desejada, se não foi desejada, se você foi amamentada no peito, até que idade você foi amamentada no seio, qual que era a relação com o seu pai, existia ou não, sabe? Toda uma relação aí inicial. Depois a gente vai, inclusive, investigar a sua relação com o seu marido, para ver se você está casado com o seu marido, ou se você está casado com a sua mãe, com quem que a pessoa está casado, né? Então, assim, são várias as investigações que vão nos dando pistas para que a gente possa montar um quebra-cabeça e ir mostrando assim, olha, o que você acha, né? Qual peça que combina mais aqui? Não é o psicólogo que monta o quebra-cabeça, ele monta na cabeça dele, ele percebe, vai encaixando as peças, mas a gente vai mostrando para o cliente, no caso, né? Olha só, você está dizendo isso, né? E aconteceu aquilo, e a gente vai mostrando, e o próprio cliente consegue ir montando aquele quebra-cabeça, né? Com o auxílio do psicólogo. Ele não entrega a peça, né? Ele só dá uma auxiliada ali para ajudar. Mas o foco, então, nesses casos, é a gente ir lá para o seu passado, sabe? Ver essa relação. Independente da abordagem, né? Assim, muitas vezes, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma abordagem mais comportamental, talvez não volte para o passado, né? Mas entender, por exemplo, por que você responde dessa forma, com preocupação, né? A resposta é preocupação, né? O que vem antes, né? E o que está mantendo esse comportamento? Por que está reforçando, né? Por mais que você saiba que você manda na sua vida, por que você ainda precisa dessa permissão da mãe e tudo mais, né? Então, dá para ser feito toda essa estrutura aí dentro da psicologia. Então, não necessariamente precisa voltar lá no passado. Isso são mais para as abordagens de insights, né? A fenomenologia, a psicanálise, gestalt, sistêmica, essas a gente consegue trabalhar. Mas uma mais tipo comportamental, você vê, né? A resposta, o que vem antes, o que vem depois, e por aí vai fazendo e vai analisando por que está reforçando determinado comportamento, e aí é colocado ali algumas coisas para extinguir esse comportamento, né? E reforçar outros e tudo mais. Mas aí vai depender, então, de técnica, né? Do conhecimento em psicologia perinatal e do conhecimento da sua abordagem de base. Então, você vai unir a sua abordagem de base com o conhecimento da psicologia perinatal e aí vai surgir, então, uma intervenção do psicólogo, tá? Então, o psicólogo perinatal, ele não atua sem estar baseado e respaldado numa abordagem, tá? Então, cada um vai ter a sua própria abordagem, vai usar várias técnicas aí, né? Vai entender de diversas formas, mas junta com o conhecimento que tem, e aí pronto, vá lá. Perfeito, aí... perfeito. Nossa, que bacana. Esclareceu quase 90% da minha dúvida. Agora a questão é, né? É essa terapia aí para poder trabalhar em cima e para poder administrar isso. Legal, Rafinha. Não tinha pensado nisso. Isso é importante. Não tinha pensado. É importante essa administração, principalmente porque agora você vai ter que deixar de ser a filha e ser a mãe. O seu papel de filha vai ter que ser bem diferente do que ele está sendo até hoje. Porque hoje você é filha. Só que daqui a pouco você vai ter que assumir responsabilidade de mãe. Mas pelo que eu estou entendendo também, não é uma questão de o que minha mãe sente, e sim de como eu lido com esse formato dela. Isso. Eu tenho que o que você faz com que o outro... No papel de pessoa e tal, de mãe agora, e também de filha, e saber lidar com esses dois parâmetros que até então não tinha. Olha. Perfeito. Gostei. Tem que ser inteligente. Obrigada. Obrigada, Rafinha. Gostei mesmo. É interessante, como a gente vivendo dentro da realidade, eu nunca tinha pensado nisso, de que eu tenho que desapegar esse fator e para mim, enfim, nunca precisou, né? Nunca precisou. Vivi com meu marido, legal, vivi com a minha mãe e sempre era uma coisa muito misturada, apesar de cada um ter sua casa, né? Claro. Mas eu não pensei sobre esse ângulo. Poxa, obrigado, gostei. Esclareceu muita coisa na minha vida.
Ao menos, Então, tá bom, Dini. Obrigada, meu amor. Show. Grande beijo. Venha mais vezes aqui pro Pergunto pra Rafa e a gente continua falando sobre outras coisas. Beleza, aí. continuo ligadinha. Valeu, beijo. Tchau, Dini. Tchau, amor, tchau. Como é que eu saio? Ah, outra pessoa tem desejo aí de entrar aqui ao vivo para fazer uma pergunta. Deixa eu ver se alguém aqui se manifestou antes dela. Se eu faço supervisão, Ivana, olha, eu até faço, Ivana. Aí tem que ser no direct, tá? Angélica, você está muito ansiosa. É o momento em que as emoções afloram. Né? Tá falando lá para Dini. A sensação que tenho, a tua ansiedade está grande. Né? Tá falando ali com a Dini também. Acho que ninguém se manifestou para perguntas aqui, né? A Laisca Cabaleiro. Rafa, fala um pouco sobre o pré-natal psicológico. Deixa eu ver aqui no YouTube. No YouTube não tem ninguém falando. A Eva tá aqui no Instagram. Aqui no YouTube tá a Dini, a Aline, a Andrea e a Cristine. Né? Então, a Laisca aqui, ela fez uma pergunta. Rafa, fala um pouco sobre pré-natal psicológico. Posso te chamar um pouquinho? Espera aí, gente. Ah, tá. A Eva quer fazer a pergunta no ao vivo. Como eu falei, eu dou preferência para quem faz a pergunta no ao vivo. Né? Então, pera aí que eu tô chamando a Eva. Pronto. Aí, se você quiser que eu fale de pré-natal psicológico, depois você me chama no ao vivo que a gente conversa. Vamos... Oi, Eva! Tudo bem? Ei! Estou apaixonada por isso tudo, Rafa. Que lindo! Então, Rafa, eu estou acompanhando tudo, estou satisfeita, estou empolgada. Também tenho dois anos de formada. Já sou graduada em saúde mental e assistência psicossocial. Antes da minha graduação, trabalhei como agente comunitário, acompanhava muita gestante, via isso tudo. E interessante que o que Dini falou aí, né? E eu estava aqui vendo sobre práticas educativas parentais. Olha, eu acho que encaixa justamente na criação de Dini com a mãe. Né? Essas questões aí. Também eu sou da abordagem psicanalítica, né? E eu gostaria de saber o seguinte, Rafa, essa questão da prática educativa parentais me soa um pouco que é algo de prevenção, sim, porque eu aqui trabalho também voluntária no colégio, né? Trabalho com adolescentes, faço um trabalho voluntário, e o que eu percebi, um dia eu estava dentro da secretaria, o diretor disse assim, nossa, eu não sei como lidar com meu filho, me ensina como é. Entende? E aí, quando eu vi o curso, eu falei, gente, como isso é necessário, né? Porque as pessoas que já estão formadas, que são professores, que são psicólogos, não sabe lidar com os filhos, entende? Então eu vejo uma necessidade. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essas práticas parentais, se tem a ver mesmo com essas questões de prevenção, porque eu estou amando, porque a gente percebe que o problema do ser humano está aí, da gestação, da criação, desenvolvimento do vínculo, né, social, o que causou isso na criança, né? Então, eu quero fazer isso, já sei que é dia 18, estou aqui. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Falo sim. Bom, as práticas educativas parentais, a gente pode tanto fazer a prevenção como a intervenção, as duas coisas, Sim. Tá? Na prevenção, a gente pode fazer, então, por exemplo, quando o casal ainda está grávido, e aí a gente pode falar sobre as boas práticas educativas parentais, e com isso, com vários exercícios, né? Fazendo eles refletirem na realidade, para eles se imaginarem como pais, o que eles vão repetir que os pais deles realizaram com eles, o que não vão repetir, o que desejam ou não, né, que eles vão fazer, a gente não sabe, né? Mas o que eles imaginam, o que eles pensam sobre isso. E aí a gente pode identificar que tipo de prática eles estão relatando ali.
Show. Se naquela fala a gente já percebe que é uma prática parental negativa, ali a gente já consegue fazer a correção do curso, mostrando para eles, olha, né, essa forma, você está dizendo que é positiva e tal, mas olha só o que acontece, né, e tal. Sim. E aí, baseado em argumentos, né, científicos e tudo mais, e claro, com uma forma clara para que eles possam entender Sim. também, né, Sim. a gente orienta. Então é bem tranquilo. Também dá para ser feito essa prevenção no pós-parto, né? Porque a gente tem pouquíssimos instrumentos aí que vão dar pra gente pistas de práticas educativas para mães de bebês, Sim. né? E pais de bebês. Mas existe e a gente aprende lá no curso sobre esse também, tá? E tem um outro que vocês podem ter acesso nos meus artigos de práticas educativas parentais, Sim, porque sim. fui eu mesma que desenvolvi junto Ótimo, com outras já vou anotar pesquisadoras. Isso, chama Inventário de Estilos Parentais para Mães de Bebês. Tá? Certo. Então, feito para mães de bebês de até 12 meses, inclusive. E aí, então, o que acontece? No curso, né, dos meses, as mães, elas vão, no início, tendo práticas mais ok, porque são bebês, geralmente elas não batem Sim. no bebê, não gritam com o bebê, mas à medida que o bebê vai ficando mais velho e começa a explorar o mundo, né, aquele monte de não que ele começa a receber, as Sim, escaladas, né, em sim. lugares perigosos, então tudo isso já começa a deixar as mães mais nervosas, às vezes elas podem bater, às vezes elas podem xingar, né, uma série de Verdade. coisas. E aí a gente consegue trabalhar com essas práticas parentais já no início, porque é uma questão de Perfeito. modelagem. Aí eu vou usar uma linguagem comportamental, não de psicanálise. Mas a gente vai modelando, por exemplo, ao mesmo tempo que eu vou modelando a educação que eu quero dar para o meu filho, eu vou me modelando como mãe. Então, por exemplo, eu penso assim, ó, a criança ela tem que dormir no berço e não no meu colo, porque senão eu vou ficar muito cansada e tudo mais. Eu pego a criança no colo para dar afeto, carinho para ela, mas na hora de dormir, ela tem que dormir na cama e não no meu colo. Vamos pensar nisso. Então, nesse caso, uma mãe que pensa isso, mas não consegue fazer isso, ela está modelando o quê? Aquele comportamento de não consigo fazer. Sim. Né? Ele chorou, eu respondo de uma forma que eu não queria responder. E aquilo ela vai modelando aquele comportamento dela para sempre. Sim. Porque uma hora é onde eu vou colocar o bebê para dormir, outra hora é o brinquedo, outra hora é o celular, sabe? Vai crescendo e vai ficando pro resto da vida. Agora, se eu sou dura, né? Tipo, né, no sentido de, não, agora eu vou colocar ele, né? E vou cantar uma música, e vou conversar com ele, vou explicar, mesmo sendo bebê, eu vou falar com ele e tudo mais, né? E vou, né? Fazer de tudo para que isso aconteça, eu estou modelando meu comportamento também. E estou mandando uma mensagem para essa criança também. Ela está entendendo muitas vezes que, olha, hora de dormir não é no colo, hora de dormir é no berço. Então ela recebe uma mensagem, ela desenvolve a aprendizagem e ao mesmo tempo eu também vou aprendendo a ser mãe. Eu vou aprendendo a me comportar, né? Então, olha só, as práticas educativas parentais, elas vão servir para isso, para a gente poder orientar logo no início da vida, para que aí elas possam ter uma harmonia quando ela for mãe de uma criança mais velha, né? Porque às vezes as pessoas acham que as práticas educativas parentais são para crianças mais velhas, e não é. Quanto mais cedo, melhor, né? E quanto mais combinado o casal tiver também, melhor. Por quê? Esse homem, ele tem lá uma ideia do que é ser pai e como ele vai ser pai. Tudo que ele pegou lá da família dele, ele já fez um registro. O que ele vai querer copiar e aquilo que ele vai querer descartar. Essa mulher, por outro lado, ela fez a mesma coisa. Só que imagina, agora são duas pessoas, são duas famílias completamente diferentes que agora vão ter que se haver aí com uma criança. E que aí pode dar um rolo muito grande caso esse casal não conversar antes, né? E aí tem a importância nossa, de nós psicólogos já estamos não trazendo só a mulher para o nosso consultório, para a nossa consulta, né? Para o que for, para o pré-natal psicológico, como a garota ali perguntou, né? Mas o casal, isso é importante, tá? E a intervenção
intervenção, então, que a gente pode intervir, é quando de repente também percebe, olha, as práticas parentais são mais negativas do que positivas, agora a gente precisa mudar esse padrão de comportamento, né? E aí a gente vai trabalhar com essa mudança de padrão de comportamento, ou analisando o passado, né? Você na casa da psicanálise, qual foi a relação com a mãe dela, com o pai dela, né? Quais eram as fantasias que ela tinha quando ela fosse mãe, né? Como né? Se ela consegue ou não, porque às vezes a pessoa ela até quer muito ser uma boa mãe, quer muito, mas ela não teve uma mãe muito boa. E aí na hora que ela vê, ela tá repetindo tudo que ela não queria. E aí entra o nosso papel de psicólogo, né? Para entender o porquê que ela tem um discurso, né? E o comportamento é outro, ela não consegue. Né? Então, assim, roda em tudo isso, entendeu? É muita coisa, mas só para te aquietar, é isso sim, tá? Dá para fazer prevenção e dá para fazer intervenção. Sim. Rafa, eu compreendi aí que essa mãe que não sabe lidar, essa questão de deixar o bebê no berço, dormir no berço, ela traz uma culpa, ela se sente culpada por tal comportamento. Porque existe uma rotulagem, né, social sobre essa mãe. Existe uma cobrança muito grande sobre essa mãe, né? Perfeito, obrigada pelo esclarecimento. Dia 18 eu estou aí. Show de Obrigada. bola! Muito bom estar com beijo. você, viu? Até então, Eva! Eu vou responder aqui, eu não lembro ao certo o que era a pergunta. A Ivana está falando para falar sobre o curso. Ivana, na sexta-feira eu vou falar tudo sobre o curso lá na nossa aula, tá bom? Então hoje eu não vou falar aqui, porque vocês vão saber tudo sobre o curso na sexta-feira. A aula 3, ela vai ser bem puxada para falar do curso, tá bom? Então eu aconselho que você não perca a aula de sexta-feira, tá bom? Que aí você vai saber tudo do curso, beleza? Bom, o que é pré-natal psicológico? É uma técnica que o psicólogo perinatal pode utilizar para prevenir alterações emocionais significativas, né, no pós-parto, ou evitar que a alteração que a mulher já apresenta durante a gestação venha a se agravar. Tá bom? Então, é uma técnica que a gente tem, que a gente usa, e que geralmente ela ocorre com grupo, né? Então, a gente tem um grupo de gestantes, geralmente é um grupo homogêneo, né? Então, só gestantes do primeiro trimestre, só do segundo ou só do terceiro trimestre, algo assim, tá bom? E aí a gente tem já os temas específicos para cada encontro, então não é psicoterapia, tá bom? Psicoterapia é uma coisa, pré-natal psicológico é outra coisa. O pré-natal psicológico é como se fosse análogo mesmo ao pré-natal médico. Então a mulher ela não tem que ir lá para ferir pressão, verificar se está tudo bem, ver batimento cardíaco, não sei o quê. Então ela vai lá cuidar do orgânico, para ver se a saúde dela tá ok, né, para mandar tudo que precisa pro bebê, se o desenvolvimento do bebê tá ok. Isso é um pré-natal psicológico, um pré-natal médico. Um pré-natal psicológico é a mesma coisa, só que a gente não cuida, né, do orgânico, a gente cuida do psicológico. Então a gente vai verificar se aquele psicológico tá ok ou não. Então aí a gente vai usar de psicodiagnóstico, inclusive, né, para trabalhar. E aí a gente faz essa avaliação, a gente vê como é que tá a saúde mental dessa mulher, estando ok, a gente vai falar para ela que tá tudo ok, a gente vai passar uma série de orientações, porque essas mulheres, elas não têm um mundo de informações, né, que não são passadas para elas, né, e aí que podem deixá-las confusas, receosas, e que com a informação a gente ajuda que ela não tenha alterações emocionais significativas, diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse, por conta de orientação. Um exemplo. O terceiro trimestre de gestação é o mais ansioso de todos. É onde a mulher ela mais se sente ansiosa ao longo de todos os 3 trimestres da gestação. Principalmente por conta dos medos. Ela sente medo do parto, da dor do parto, de morrer no parto, de que o bebê morra no parto, se ela vai ser ou não uma boa mãe, né? Então são vários os medos. E aí, num pré-natal psicológico, você trabalhar com esses medos que ela, né, fala que existe, então você já vai ter esses dados, inclusive, ou então você já sabe que mais de 80% das gestantes no terceiro trimestre, elas apresentam ansiedade justamente por conta desses medos, então você nem precisa investigar qual é o medo dela, você já chega falando sobre parto, por exemplo.
né? Sobre parto, nascimento. E aí, o que você vai fazer automaticamente? Diminuir a ansiedade dela. Por quê? Você está fazendo psicoterapia? Não, você está levando orientação e informação. Só que aquela orientação, aquela informação, ela estava fantasiando tanta coisa, né? Ela estava ouvindo tanta coisa que estava deixando ela louca, né? Às vezes não realmente com uma alteração emocional significativa, mas pelo menos uma ansiedade ou um estresse, né? Que estava preocupando ela, às vezes deixando ela ter pesadelos, coisas assim. E você, em um encontro falando sobre aquele assunto, você abaixa a ansiedade dela, você diminui o estresse dela, e aí o que você faz? Colabora com a saúde mental dela, evitando então que aquilo venha se transformar numa outra coisa, né, em até um transtorno mental aí, por conta da informação passada. Então é para isso que serve o pré-natal psicológico, para a gente prevenir alterações emocionais significativas no pós-parto ou evitar o agravamento, né, dessas alterações quando elas já estão presentes, ok? Beleza, então, aqui a Adriana Costa está falando como preparar para o processo de inseminação, como lidar com a mulher que quer se submeter. Olha, não existe uma resposta para essa sua pergunta, porque cada mulher é única, né? Então, a gente vai fazer um trabalho único também, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem da nossa abordagem, a gente precisa conhecer muito bem de psicologia perinatal, a gente precisa conhecer muito bem de reprodução humana assistida para poder, inclusive, fazer orientações, né? Fazer grupos com essas mulheres, inclusive, para ver quais são as dúvidas mais significativas que elas têm ali, tá bom? Então, assim, esse processo que a gente pode fazer tanto com grupos quanto, de fato, individual. Sendo individual, com certeza, né, a gente vai levar em consideração a individualidade, a subjetividade, a particularidade de cada uma, né? Porque cada uma tem um motivo aí para esse processo, né? Pode ser porque o marido não consegue, né? Não tem espermatozoides viáveis, por exemplo, e com ela tá tudo bem, né? Mas por meio do sexo normal não consegue, né? Então, o que isso, né? Então, percebe? Então, às vezes você vai ter que trabalhar com o homem, não é com ela. Então, um monte de variedades aí que não dá para falar aqui. Para isso, realmente tem que fazer o curso, que aí no curso a gente tem um módulo inteirinho, né, de 2 horas, que vai abordar esse assunto para te ajudar a ter ideias de como lidar com as mais diversas situações. É igual psicologia, né, gente? A gente faz 5 anos para lidar com todos os seres humanos do mundo, né? Porque olha só, a gente não aprende na psicologia, use isso, que isso vai servir para todos os seres humanos do mundo. Olha, os comportamentos são tão robóticos no ser humano que você não vai encontrar dificuldade em nada, de jeito nenhum, porque os seres humanos são muito subjetivos, muito imprevisíveis, muito complexos, né? Então, há praticamente a cada atendimento novo que a gente faz, né, é um novo aprendizado, a gente tem que explorar novas coisas, porque a gente vai estar conhecendo um outro ser humano, né, é um outro ser humano que está ali com uma vida totalmente diferente daquele que você acabou de dar alta, que você acabou de se despedir, né, e você já está com, percebe? Então, assim, a gente precisa ter muito bem uma boa base, né, de uma abordagem psicológica, a gente precisa ter uma boa base, né, de conhecimento psicológico, né, que são 5 anos aí, e mais conhecer da área que a gente vai atuar. Ok, pessoal? Então é isso aí, finalizamos a live de hoje, adorei estar aqui com vocês, espero vocês lá na semana de psicologia perinatal, um abraço, tchau, tchau.